Uma hora, não é, Catarina? Olá, gente linda! Estamos aqui hoje para apresentar o terceiro infoproduto do Arte na Rede. Depois da imersão e do curso online, Vincent e Pablo, dois gigantes do século XIX e XX, que foram oferecidos em dezembro de 2020, agora, em março de 2021, vamos apresentar a imersão Gênero Feminino na História da Arte, Mulheres Artistas. Dessa vez, a apresentação da imersão ficará a cargo da grande artista plástica portuguesa Lena Gal, a pintora do feminino. Diretamente de Portugal, ela virá compartilhar conosco seus saberes e sua experiência nesse tema, o que será um privilégio para nós. Seja muito bem-vinda, Lena Gal. Olá, olá Portugal, olá Brasil, bem-vindas aqui a esta imersão. Eu espero que vai sair bem, eu conto com isso e estou muito contente de saber que estão aí deste lado a ouvir aquilo que eu vou dizer. Que coisa boa esse sotaque, não é, minha gente? Como eu gosto desse sotaque português aqui para o nosso Brasil, né? Obrigada. Eu sou artista plástica, nasci nos Açores, que são ilhas maravilhosas, faz lembrar muito o Brasil. Moro aqui próximo de Sintra e porque já pinto há mais de 30 anos e a razão que me levou a fazer esse trabalho sobre o género feminino e sobre as mulheres artistas foi a minha própria curiosidade, que já há muito tempo que eu a tinha, de ver que havia muitos homens artistas, mas poucas mulheres artistas. E isso despertou em mim alguma curiosidade em querer saber a razão, o porquê. E fiz a minha própria investigação, não com olhos de investigadora académica, mas sim como artista. É um trabalho que eu acho fabuloso, é muito gozo fazer e eu também espero que vocês vão gostar de fato, porque vão descobrir mulheres maravilhosas, com vidas maravilhosas, várias mulheres com vidas diferentes, da vanguarda, não da vanguarda, até vamos ter uma que cometeu um crime e vamos saber porquê, e eu espero que possam vir a gostar de fato do curso, porque há de fato muito, muito para virem a aprender. Que Vamos. maravilha. Vamos então começar, né? Eu vou sair de cena um pouco, vou deixar o palco agora é da Lena. Não sei se ela vai falar mais, porque ela tem uma vida, né, uma trajetória tão rica, tão bonita, que seria bom, né, ela falar um pouco também disso. Bom, porque o género feminino na história da arte? É exatamente porque acho que é uma forma de ver as barreiras que foram impostas ao longo dos anos pela sociedade, que impediram que muitas mulheres não só enverdearam pelo caminho da arte, como também houve uma grande desigualdade no género feminino. Daí o título que foi dado à imersão e ao curso em si. Eu vou falar da Idade Média e experiências femininas. Vou focar aqui algumas comunidades femininas e saber, enfim, dar a conhecer essa comunidade e o que é que elas tiverem, no fundo, a ver com a arte. Na Renascença vou também falar sobre o Holofernes, quem é ele, o que é que ele teve a ver, de fato, com a pintura feminina e não só, a masculina também. Também utilizou muito esse tema para pintar. A educação artística, não só na Idade Média, na Idade da Renascença, como na Idade da Luz.
E por fim, por que razão não houve grandes mulheres artistas? O que é que aconteceu? O que é que houve? Por que é que não houve, de facto, grandes mulheres artistas? Será que não houve? O que é que aconteceu para que elas não façam parte da história? Idade Média, experiências femininas. Foi uma mulher que faleceu a 14 de abril de 2008, com 92 anos. Aquela que foi a última representante de umas experiências de vida. Vamos saber mais de vários movimentos, para menos 2. Será que ela fez parte desses movimentos? Será que ela veio a fazer parte de outros movimentos que saíram destes movimentos que eu irei falar? Vamos conhecer. Bom, queria falar sobretudo de 2 movimentos que houve nos finais, não, nos inícios, digamos, da Idade Média. Portanto, vou falar das mães do Oriente. As mães do Oriente ou as mães espirituais. Era um movimento que existiu de mulheres divididas em 2 categorias, portanto, mulheres ricas, mulheres de família nobre, que deixaram tudo aquilo que tinham para seguir para o Egito, para o Oriente, refugiaram-se nas montanhas, refugiaram-se nas cavernas, e havia um outro grupo de mulheres que eram prostitutas, eram mulheres de celãs, que por alguma razão, a algum momento da sua vida, elas deixaram essa vida e seguiram também essa vertente das mães do Oriente, do Oriente, ou as mães assim, de espirituais. Houve várias, houve uma que era a sinclética, a Sara do Oriente, que teve que se vestir de homem para poder, enfim, entrar nesse ambiente, porque também existiam os pais do Oriente, e havia sobretudo uma que eu sinto por ela alguma, não digo carinho, mas alguma particularidade que me despertou, que é a Maria do Egito. É uma mulher que nasceu no Egito, era uma prostituta, era uma tecelã e seguiu a vida enfim, de ermita. Viver sozinha, porque estas mulheres podiam viver ou sós ou viviam em comunidade. E esta mulher escolheu viver sozinha, foi encontrada morta, nua, e ela é muito retratada enfim, na pintura, sobretudo nua, com um manto. E eu sei que também no Brasil há uma santa, a Santa Catarina, que fizeram uma ligação à vida desta é uma mulher negra no tempo da escravatura, e associaram também, o nome dela é Rosa, ela tem um nome, enfim, agora não me recordo o nome que lhe dão, mas ela é também uma santa, não sei se algumas de vocês sabem, têm já esse conhecimento, e esta Maria do Egito, também ali em 1600 e tal, 1300 e tal na Espanha, houve também casas que foram abertas para as prostitutas arrependidas se refugiaram quando se arrependessem, eram mesmo as casas arrependidas. E, enfim, não existe mais estas casas, mas posso-lhes garantir que há dessas mulheres, de facto, as mães do deserto, é assim um nome correto, ainda há algo que ficou destas mulheres. Não vou dizer, mas existe ainda alguns movimentos ligados, sobretudo, a essa filosofia, que elas eram mulheres que tinham uma capacidade enorme para dar conselhos, eram grandes conselheiras e professoras, davam conselhos a quem as procurasse, incluindo a padres.
Desse grupo ficarei por aqui, mas poderão vir a saber no curso. O outro movimento de mulheres também é a Santa Hilda, a Hilda de Utpi, que era uma monja que escrevia poesia. Ainda hoje é uma mulher que está a ser muito venerada, sobretudo em algumas universidades. Ela está a ser muito resgatada, esta Santa Hilda. Era uma mulher forte, uma mulher com caráter, e deixou-nos, de facto, um grande testemunho da sua vida. O seu mosteiro, serviu para inspiração do escritor que escreveu sobre o Drácula. Portanto, é exatamente neste mosteiro que era dela, que hoje é ruínas, que também serviu para filmes e assim é servido para muitas coisas. Portanto, é a Hilda do Itupi. Há também, hoje em dia, movimentos à volta desta santa, da Hilda, alguns ligados ao cristianismo celta, porque ela estava muito ligada na altura também, era um cristianismo celta, e hoje há de facto grandes comunidades que têm exatamente essa componente de continuarem a ser cristãs celtas. Agora vamos continuar com outra... Renascença, Holofernes. Quem ele é? Portanto, era um capitão de guerra, isso é uma história, faz parte da Bíblia. A Judite era uma mulher muito forte que, para defender a sua terra, era uma mulher viúva. Ela, enfim, cortou a cabeça a este capitão que a queria casar, ou queria casar com ela. Enfim, há uma história muito, muito grande à volta desta figura feminina, e que serviu muito para que os artistas na Renascença a pintassem, não só os homens, mas também algumas mulheres. Eu tenho aqui 5 mulheres que pintaram todas estas figuras que aqui está, todas diferentes. Como veem, há umas com temas muito mais fortes, com as cabeças... Há aqui 2 quadros que são muito semelhantes. Eu não vou dizer o nome das artistas, vocês terão que, enfim, no curso irei falar delas. São mulheres muito importantes na pintura, todas elas. Como reparem, a pintura é toda diferente, embora há aqui 2 casos que são muito parecidos. São 2 pintoras que pintaram o mesmo tema, a mesma forma, com as cabeças na mão, mas que são de facto diferentes. Mas há aqui um quadro particularmente que tem uma história muito, 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 para mim, toca-me muito esta pintora, e sobretudo porque este quadro tem um pigmento muito especial, mesmo muito especial, que poucas pessoas o sabem que tem. E eu sei que está lá, porque conheço a história, e sei que aqui neste quadro, que é de onde está a cabeça a ser cortada, há de facto um pigmento. E para se conhecerem este pigmento e para conhecer todas estas mulheres muito ricas em história, de facto, só mesmo tirando o curso para as conhecer. Não é, Catarina? Com certeza, eu tenho som. Espera aí que eu vou voltar aqui. Um instantinho. Com certeza, Helena, é muito bonito realmente quando a gente contrapõe, né, essas imagens do mesmo tema, mesma mote, né, e que foram colocadas e foram mostrados com características diferentes para cada uma, né? Como é que cada uma representou aquilo que ela sabia, o que ela conhecia.
é muito interessante. Eu imagino que as histórias por trás disso tudo sejam extremamente interessantes. Já deu aquela vontade, né, de conhecer mais. Eu teria duas perguntas para te fazer, tá? Enquanto você não vai para o terceiro. A sua trajetória, né, a gente sabe que você sempre pintou o feminino, né, ou pelo menos eu a conheci assim, né, há quase 20 anos. O que fez com que você pintasse o feminino? Tá? Teve algum evento, alguma coisa especial ou não? Nada assim de pontual. Eu julgo que tem um bocado a ver com as minhas próprias vivências de criança, que fui criada mais com mulheres, enfim, com figuras masculinas, e porque no meu tempo vivia-se muito a meninas para um lado e meninos para o outro. Eu julgo que é sobretudo mais a vivência, que ficou-me sempre nas memórias esta própria vivência de estar mais ligada de fato ao feminino, não é? E, no fundo, é porque eu sei que na história os homens sempre pintarem mais o feminino, portanto, explorando mais o corpo feminino. No meu caso, não é muito por aí, é mais porque quero colocar a mulher na minha pintura também pela questão das vivências de criança, mas também para resgatar o seu próprio feminino, a sua sensibilidade. E como eu gosto de pintar temas, gosto de fato de focar temas específicos, como a violência doméstica, como a mulher em determinados aspectos, em relação à música, em relação à dança. Eu penso que a figura feminina adapta-se mais a estas temáticas. Eu penso que é mais por aí, de fato, que a minha Não, com pintura. certeza, é muito bonito isso, né, o que você falou. E com relação ao primeiro slide, assim, aquele slide referente à Idade Média, eu imagino, né, já é difícil para qualquer pesquisador encontrar informações sobre a Idade Média. E quando a gente pensa nesse tema, né, de mulheres artistas, como é que você conseguiu, né? Porque a gente não vê isso assim facilmente. Eu, pelo menos, eu sou uma pesquisadora, tá? Realmente dentro dessa área de arte da internet, e eu não vejo muita coisa assim, pelo menos superficialmente, na internet. Você teve dificuldade em encontrar informações sobre Sim, mulheres artistas sim, tive da Idade alguma. Média? Eu tive alguma, sim, sobretudo estes dois movimentos que eu aqui falei, sobre as mães do deserto. Não há muita informação sobre este movimento, que me apaixonou-me um bocadinho, porque eu própria desconhecia que havia, de facto, as mães do deserto, que eram mulheres espirituais, e que a sua história, eu acho que é uma história que dava quase para falarmos muito sobre isso, e daí, destas mulheres, a vida delas, nós podemos dizer que elas hoje são transportadas às clausuras, digamos assim. Portanto, a clausura vem um bocadinho na sequência destas mulheres que se afastavam, viviam nas montanhas, viviam nas cavernas, e de facto não devia de ser vidas nada fáceis, não é? Uhum. Isso não. E só para complementar, e para as pessoas que estão vendo a imersão, né, que estão assistindo, olha só que riqueza, né, que a Lena está trazendo, só está dando umas pitadas, mas olha só esse curso, né, que vai acontecer, que no final depois eu vou falar mais sobre ele, mas sobre esse tema das mulheres artistas, mas desde a Idade Média. Então, vocês imaginam que espetáculo, né, de histórias, de informações e tal, que não se encontra isso em outros cursos, tá? Não, Similares, né? eu só queria dizer, é assim, as pessoas podem se perguntar, mas afinal o que é que tem estas mulheres das mães do deserto e o que é que tem a Hilda a ver com a arte? Tem. Será que aquela mulher que faleceu recentemente tem a ver com estas comunidades, ou tem a ver ainda com uma outra comunidade que possa ter surgido em relação a estas comunidades depois
anos mais tarde, e o que é que elas têm a ver com a arte. Claro que isso será tudo falado no curso, não é? Muito bom. Bom, eu vou deixar você continuar, porque senão a gente continua conversando aqui, e a ideia é, claro, conversar um pouquinho mais, muito mais, te dar a palavra para você falar sobre essa evolução, assim, essa cronologia, né, dentro desse tema. Então, eu vou sair e você, quer dizer, eu vou sair, não, vocês não vão mais me ver, né? E aí você continua, por favor, lendo. Okay. Vamos para a educação. Educação, nós podemos falar aqui, vou falar sobre algumas coisas, sobretudo, não sei também, volto a voltar novamente a referir, não sei se sabem o que é as guildas. As guildas são oficinas, são associações ou são corporações onde trabalhavam os artistas. Quando eu digo artistas, tenho que falar que na altura, na Idade Média, o artista plástico, que é hoje chamado o artista plástico, não tinha a mesma cotação que temos hoje. Portanto, ser artista plástico na Idade Média era o mesmo que ser um carpinteiro, um serralheiro, qualquer coisa do género. Portanto, não havia essa do artista plástico que nós hoje conhecemos. Portanto, essa coisa do artista plástico ali na altura era tudo. Portanto, as guildas eram de fato onde havia digamos, a pessoa que estava à frente e havia todos os trabalhadores, não eram muito bem tratados, enfim, não tinham as suas rivalidades, as suas coisas entre eles, mas era ali que eram formados todos aqueles que não só pintavam, que eram pintores, como eram variadíssimas profissões ligadas à pedra, enfim, tudo aquilo que na altura era feito, era aí nessas guildas que eram de fato feito. Havia uma muito conhecida, que era São Julián, era de fato esta que era aquela que veio depois, e ainda hoje existe, que é a Associação Julián, e que veio dar a origem às academias de arte. Primeiro surgia essa associação, depois começou a existir uma outra ainda, que era a Associação de Escultura e de Pintura, e que depois, mais tarde, veio então a surgir aquela que ainda existe, que é a Academia das Belas Artes, em Florença. Nessa altura, em Itália, era o auge das artes. No século XIX, podemos dizer que era em Paris, em França, mas na Idade Média e na Renascença era de facto em Florença, onde era de facto o esplendor da arte. E é daí que de facto existe maravilhosos pintores como o Leonardo da Vinci e muita mulher. Eu pergunto, essas academias, será que teve mulheres? Será que existiam mulheres? Muitas, poucas, algumas? Quem forem elas? Será que havia diferenças nos seus ensinos, sobretudo nos modelos? Faziam essas diferenças entre eles? Existiam sim, de facto, havia diferenças e não eram abertos às mulheres. Há de facto algumas que foram aceitas, mas isso também vão saber no curso, mas não foram muitas logo de imediato aceitas, mais tarde. Essas escolas, as academias vêm já do Platão, não surgiram logo, portanto a academia era uma coisa que já vinha na altura do Platão, não é? Portanto não foi, é daí que vem a história, não é? Esta academia surgiu mais ou menos em 1930 e tal, a Academia das Belas Artes em Florença, mas também em 1663 surgiu também uma academia francesa, a chamada Academia Francesa, que ainda hoje também existe, e que também houve pintoras que lá frequentaram,
Será muitas? Será poucas? Isso também vamos ver. Porque é que foram aceitas? Porque é que muitas não eram aceitas? E se elas, de facto, eram mulheres, enfim, que não foram, se eram bem vistas por seus colegas pintores, se eles a aceitavam bem, se não aceitavam. Isso é de facto muito rico em saber, porque nós, quando estamos a investigar, eu fiquei, pelo menos eu, porque é preciso eu voltar novamente a falar sobre isso. Eu não estive a fazer este estudo, digamos, essa pesquisa, essa investigação com olhos de uma académica, como disse, foi com olhos de artista, porque quis sempre ver quem eram estas mulheres e o que é que elas tinham que me dar para mim, que também sou artista. E então encontrei coisas maravilhosas sobre elas, não só, até mesmo ao nível técnico, que hoje nós atribuímos a muitos homens, mas também há mulheres que hoje deixaram testemunhos, mesmo técnicos, para nós, hoje, os pintores dois. A gente deve a muita mulher muitas coisas que hoje se faz. Eu, pelo menos, sinto isso e vi isso e deixou-me muito surpreendida, porque, de facto, quando nós mergulhamos, como a Catarina diz, é um mundo, não é fácil, mas também é uma altura que a gente se perde, porque busca ali, busca ali, busca ali, busca ali, até, de facto, nós encontrarmos coisas que parecem tão remotas, tão escondidas, que a gente ficamos assim, uau, como é que eu fui dar com isso? E ficamos empolgadas, eu pelo menos fiquei, e tanto que fiquei, que cada vez mais, quanto mais eu ia, foi difícil, porque eu quando pensava que ia encontrar algumas artistas, de repente foi uma data delas que nunca mais acabava e que ficou muitas ainda, que era impossível colocá-las todas. E isso é uma coisa que também nós temos que perceber, a razão porque é que nós temos que ver que porque é que não se fala hoje destas mulheres? Porque é que elas hoje não são faladas? Porque é que não se fala delas? Porque é que as academias não as aceitavam? Porque é preciso, eu tenho que mencionar que nestas guildas havia mulheres pintoras. Agora, como disse, não era a pintora que nós hoje temos aquela ideia da pintora, não é? Isso não era, não era. E muitas eram porque estavam lá, porque eram filhas dos mestres que estavam, enfim, à frente dessas guildas, dessas associações, elas estavam lá porque ou eram filhas dos mestres ou eram esposas dos mestres. Não era porque qualquer mulher chegasse ali que ia ser aceita, era aceita nessas condições, ou porque é a minha mulher ou porque era a minha filha. Isso, elas de facto existiram e existirem fizerem parte de, sobretudo quando foi feito as grandes catedrais, elas também lá o tiveram presentes, não é? E isso não se fala muito sobre isso, só lá estavam os homens, também estavam lá mulheres, desde o alto, das altas esferas, àquelas mais, enfim, as mulheres mais do campo, digamos assim, aquelas que de facto trabalhavam nestas guildas, e elas estavam lá aos seus maridos, aos pedreiros, aos arquitetos, elas estavam lá, portanto, isso, tudo isso vai ser falado, no fato, no curso. E temos que depois perceber a razão porque é que não se fala muito nestas mulheres, porque é que elas não existem nas histórias de arte. Vamos perceber a razão porque não se fala hoje sobre. Porque, qual é que é a razão de não se falar sobre a mulher? Porque é que não há grandes mulheres artistas? Porque é que só há grandes homens artistas? Porque é que só há génios? E porquê é que não há também mulheres? O que é que aconteceu por isso não acontecer, que elas hoje sejam faladas? Elas, de facto, algumas foram faladas, mas poucas, em relação àquelas que existem. Foram poucas. E quando é que foi que isso começou a acontecer? Porque é que começou, de repente, a aparecer muita mulher, começarem-se a falar muito delas e, de facto, cada vez vá-se mais falando na descoberta das mulheres artistas.
Porque, de facto, há pessoas que investigaram a razão de não haver tanta mulher. É preciso ver que a história da Idade Média está assente numa coisa que é patriarcal. E isso foi uma pedra no sapato para as mulheres, não só da Idade Média, como na Renascença e por aí fora e por aí fora. Eu posso garantir-vos que fala-se muito de determinados pintores, os gênios dali, os gênios daquele do Van Gogh, deste e daquele, como se não existisse uma Van Gogh, como se não existisse uma Leonardo. Não, existiu. Agora, não se fala delas porque elas estavam, só estavam para ser esposas, mães. Era o papel delas, não era o papel para ser artistas. E para ser artistas era provavelmente fazer umas florinhas, umas coisitas, e não para ter o peso que tinham os artistas naquele tempo. Já o tema aí já era diferente. A mulher, se quisesse pintar, sim, pintavam-se entre si, ou pintavam as flores, ou pintavam as naturezas mortas, mas não grandes temas. Grandes temas eram os homens. Os temas na altura pintava-se muito a simbologia, a mitologia, como foi o caso que nós vimos agora da Judite. Isso não era muito dado às mulheres, embora houve muitas que desafiaram isso, não permitiram que isso acontecesse. E de facto também pintaram, não só este tema, como muitos outros. E isso não foi fácil, até para alguns homens não foi fácil, colegas, e eu sei de histórias, e vocês poderão vir, em que muitos não aceitavam muito bem as suas colegas, mulheres, porque viam nelas, se preciso, rivais, porque quase que eram melhores do que elas. E até houve casos de maridos que abarcaravam as pinturas delas e diziam que eram os seus esboços. E isso, de facto, temos que perceber, e aqui é que está a questão, porque é que elas não são faladas, não forem faladas por uma razão muito simples. Porque quem escreve a história da arte não falou delas. Esta que é a razão, pura e simplesmente, porque não se falou destas mulheres, porque é que elas não estão nos compêndios da história da arte. A gente se pegar num livro de história da arte, não se fala da maioria das pintoras, das mulheres artistas. Ao longo, a Idade Média está cheia de mulheres maravilhosas, não só nas artes plásticas, embora aí também poderia falar que não havia muitas mulheres plásticas, mas havia artistas sim, e eu poderei depois falar delas. Mas havia mulheres em outras áreas. E na Renascença, idem, na Idade da Luz, não se falou destas mulheres, mencionou-se uma ou outra, porque a história foi escrita por homens e não por mulheres. Os homens não falaram destas mulheres, focaram algumas, como ele disse, as outras não. Agora, a partir de 1960, de 70 e 90, por aí, começou-se a falar delas e houve um grande interesse, como já vos disse, exatamente pelas feministas. O grupo das feministas, a comunidade feminista, há que se interessou por querer descobrir estas mulheres artistas, porque se fizerem a mesma pergunta que eu fiz, e provavelmente muita gente o fez, porque não há mais mulheres artistas. Porque é que elas não existem? Elas existiram. Só que não se falou dela, elas não ficaram na história e nós podemos dizer que é exatamente isso. Foi a história, foi os historiadores que não as colocaram. Portanto, é como se fôssemos fazer novamente uma reescrita da história da arte, para colocar estas mulheres que merecem, muitas, muitas, estar na história da arte. Não é só algumas, são todas. E mesmo assim, provavelmente muitas vão ficar no esquecimento, porque há pouca informação sobre estas mulheres. Há muito pouca informação, muito pouca. E provavelmente nunca se vai saber, a não ser, enfim, no futuro, não é? Porque noto e encontrei também isso, é que há muitas mulheres e há grupos hoje de mulheres que estão dispostas a descobrir estas mulheres e não vão deixá-las cair em esquecimento. Eu julgo que as que existiram e as que existam hoje, elas não vão cair no esquecimento. Não as vão deixar cair no esquecimento. Eu espero que
não sei se estão, enfim, se estão a gostar. Gostaria de saber a vossa opinião, gostaria que fizessem alguma pergunta e, se for possível, eu responder. Eu também vou responder, dentro daquilo que eu poderia saber. Posso me empolgar muito com isto, de uma forma geral, desde destes grupos que falei, desde a Hilda, desde as Mães do Deserto, desde outros grupos que existiram. Nós podemos estar a pensar, mas o que é que estas mulheres do deserto têm a ver com a arte? Tem muito a ver com a arte, porque poderão não ser delas, mas será das que vieram depois. E provavelmente há outros movimentos, não será só este, jamais. Provavelmente também desconhecidos de vocês. E que têm mulheres maravilhosas e que precisam de ser faladas, precisam que se fale delas. Agora, posso-vos garantir, qualquer uma destes movimentos, mesmo os outros que eu não estou aqui a falar, que só falarei no curso, hoje há vestígios destas mulheres. Elas existem de uma forma, não só em comunidades, e não só, mas que elas existem. Há uma que, de fato, faleceu, digamos que é a última deste movimento, mas será que ela é a última deste movimento? Ou será que ela foi a última do movimento da zona, da área dela, mas que ainda existe no outro lado as mesmas mulheres também deste movimento, que é um movimento riquíssimo, maravilhoso, com mulheres maravilhosas? Tudo isso eu penso que vão saber inscrevendo-se no curso. E não se vão arrepender, porque de facto vão ficar fascinados como eu fiquei, com as mulheres que eu descobri, com histórias riquíssimas, que nos podem transmitir muito saber, não só para quem está na arte, como eu, mas também para quem não está, porque elas não só vão nos dar testemunhos de força, de valentia, de coragem, de vivências muito tristes, com realidades muito parecidas com aquelas que nós temos hoje, desde violências domésticas, desde variedíssimas histórias que hoje não são conhecidas e são vivenciadas por muitas mulheres hoje, mas que também foram vivenciadas por essas mulheres ligadas às artes, ao longo de uma Idade Média, ao longo de uma Renascença, por aí fora. Foram anos e anos e anos e anos que estas mulheres ficaram esquecidas. Não se fala delas. E eu, quando falo nisso, comove-me muito, porque não deve ter sido fácil na época delas querer seguir a carreira de artista, porque se hoje o é, imagino naquela altura que também o seria. E não sei, eu acho que o curso vai nos dar muitas respostas, não só, penso que muitas poderão estar nessa altura a colocar, mas posso-vos garantir, não se vão arrepender, porque há uma vivência muito grande nestas mulheres que nos vai tocar a todas. Da mesma forma que me tocou, também vai-vos tocar a vocês. Desde tudo aquilo que eu falei, desde os movimentos, desde do tema, como já se aperceberam, a temática não era, houve uma altura que não era atribuída às mulheres, mas sim aos homens, havia aqui diferenças, enfim, há de facto não me quero repetir muito, porque depois começo-me a entusiasmar muito e vá daí, comece logo enfim, a repetir-me, e eu não gostaria de repetir-me, e eu penso que o que é que eu poderia dizer mais? Poderia dizer mais que eu terei muito gosto, muitas de vós se inscrevam no curso para estarem comigo, porque eu tenho de facto muito para vos dizer. Obrigada. Deixa eu fazer isso. Lena, estou comovida. Eu estava ouvindo você. Eu peço desculpas às pessoas que estão assistindo com relação à minha emoção, mas é impressionante como a Lena capta o espírito e consegue transmitir, né, essa coisa que nós mulheres temos para criar, para compartilhar, para, enfim, colocar para frente, né, as nossas tudo que a gente tem de bom, né, e que foi tanto tempo
boicotado, né, se pode-se dizer assim, por uma série de razões, né, de gênero, com certeza, mas também de sociedade, etc. e tal. Quando você fala que, e você falou muito bem, que você não vai dizer quantas mulheres somente, ou quais mulheres somente, mas vai falar de todo o envolvimento, todo o contexto, né? O que elas faziam dentro desse contexto da arte, né? O que elas, será que elas criavam? Será que elas ajudavam a criar? Será que elas eram modelos para outras pessoas criarem, né? E etc, 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 né? Então, e não vai ser de algumas, de dezenas, vai ser mais de 100 mulheres, que eu sei que Sim, você vai falar. Tá? sim, é Então, bastantes. isso é um tesouro, gente. Isso aí é algo assim que eu nunca vi nada, nem em livro, nem em vídeo, nada, não vi nada parecido com esse tema específico e juntar através de uma pesquisa, né, que a Lena fez e está fazendo, eu garanto, né, como ela mesmo falou, ela não consegue parar, né, porque uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra, e tem uma hora que tem que dizer, não, espera aí, vamos delinear, vamos recortar isso para poder formatar. Para Claro. vocês terem uma ideia, nós pensamos como é o padrão, né, daqui dos cursos online, seriam 5 aulas, né, 5 módulos. No caso da Lena, a gente abriu uma exceção e vão ser 8 módulos. E mesmo assim, foi difícil, né, colocar em 8 módulos tudo o que ela decidiu, né, compartilhar com as pessoas que vão se inscrever no curso. E uma coisa importante para dizer também, e que eu acho que a Lena não sabe, é que o valor não vai aumentar. Tá? Então, esse mesmo valor, o valor com certeza, né, intrínseco, mas o preço que depois nós vamos colocar, logo, logo, no decorrer dessa semana, mas não vai exatamente para as pessoas poderem, né, se inscrever e não ficar uma coisa, né, meu Deus, 8 módulos, como é que vai ser isso? Não, vai ser só o tempo, né, de cada um dispor para assistir, enfim, mas nós vamos, então, basicamente é isso, é um curso de 8 módulos, vai começar no dia 15 de março, né? E 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, então em 2 semanas e pouco, né? Quase 3 semanas, a gente vai fazer esse magnífico curso, né, do gênero feminino nas artes, na história das artes, né? Bem, Lena, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa para se despedir das pessoas. Não, a única coisa. Vamos aguardar, porque vocês, né, agora poderão estar colocando algumas coisas no chat, e no momento, então, nós vamos responder para quem tiver colocado alguma coisa, alguma pergunta, a Lena vai responder no chat que está acontecendo. Tá bom? Eu, a única coisa que posso dizer é que, de facto, como já tinha feito essa referência, é que não se vão arrepender do curso, porque, de facto, ele é muito rico em saber, em conhecimento, digamos, desde a Idade Média, porque as pessoas têm sempre uma ideia muito errada da Idade Média e se calhar vão se surpreender, sobretudo com a Idade Média, porque foi também de onde eu me surpreendi muito, foi com a Idade Média. Trouxe muitas surpresas a Idade Média. E eu penso que vão gostar e tenho muito, muito, muito para adquirir em conhecimento sobre as mulheres na pintura, na arte, o género feminino, que vão acompanhar ao longo do curso, das 8 sessões, e não se vão arrepender, e eu terei muito gosto em tê-las comigo. Não só de Portugal, obviamente, mas do Brasil também. Vamos fazer essa dobradinha
E outros cursos surgirão, claro, mas esse primeiro, meu Deus do céu, vai ser já é, né? Mas vai ser antológico, para mostrar uma caminhada aí sua, né? Que o Portugal já conhece bastante, né? Você é professora de cursos presenciais, você está debutando, né? Nesses cursos online. E eu fico muito lisonjeada, né, que seja comigo esse debut, né? Não E sei se foi uma surpresa falar nas Mães do Deserto, que era assim, eu penso que me enganei e tinha dito as Mães do Oriente, não é? As Mães do Deserto, ou as Mama enfim, espiritual, é o nome correto. Eu não sei se é uma coisa nova, se a própria Catherine já tinha visto falar nas Mães do Deserto. não, eu não tinha ouvido. Não, tudo que você está falando é praticamente para mim, mesmo nessa área, né? Mas eu não conhecia, né? Eu não conhecia porque nós não é o que você fala. Os historiadores, né? Quem escreve são os homens, sempre foram, na maioria deles, quer dizer, na maioria das vezes, e não havia esse intuito, né? De escrever sobre, né? Eu queria te dizer o nome correto da Santa, E uh, a Santa da daqui. Santa daqui do Brasil, é Rosa Egipciaca, exatamente em homenagem à Maria do Egito, Olha porque só. ela teve uma vida muito similar, portanto, era uma mulher também prostituta, ela era de Corana, da Costa da Mina, nação Corana, que não sei exatamente o que é, veio, desembarcou no Rio de Janeiro em 1725 e teve uma vida muito infeliz, portanto, porque ela era a única mulher no meio de quantidades enormes de homens e, portanto, ela foi uma prostituta. E depois, enfim, tem uma história, podem pesquisar a história dela, uma história muito interessante, era negra, e deram-lhe este nome, foi um padre português que deu exatamente este nome, porque fez alguma associação da história dela com esta Maria do Egito, que eu falei há bocado, que também era uma prostituta, primeiro era uma tecelã, foi uma tecelã, mas era uma prostituta e que foi inspirado na vida dela. É uma história muito interessante, não dá para falar só da vida dela, porque, enfim, é um bocado longa, mas que é interessante até para pesquisarem, se quiser, e é brasileira, ainda por cima, não é? Portanto, é brasileira ou não, Não, até eu faz, duvido, até faz eu não sei, eu até faço um desafio aí para se alguém aí do Brasil que esteja vendo isso agora, se conhecia essa artista, enfim, né? Essa mulher artista negra daquele século XVIII, imagina só, ninguém conhece, ninguém sabe. Acho que não. Pode ser que até alguém conheça. Seria até ótimo, sim, mas sim, acontece podem que eu ser. duvido. Tá? Duvido bastante. Porque também a verdade é que ela me apareceu assim de repente, não sei como. Exatamente, ela está, quando se for imaginar em camadas, ela está lá na 20ª camada, lá embaixo, com um monte de coisa. Tá ela e está uma outra que também provavelmente será uma grande surpresa para o Brasil. Aí você não pode falar. Essa não posso falar mesmo. Gente, o que nós sabemos assim, de mulheres é o que vem. Então, por exemplo, a Camille Claudel, que agora, inclusive, está sendo colocada como mais importante, né, do que o Rodin, é impressionante isso, né? Ela foi tudo do Rodin, né? Ela foi amante, ela foi a pessoa que ajudava também a fazer lá as coisas, e ela foi assim, passou 30 anos, né, no final da vida dela, num hospício, porque ela Mas é assim, eu faço essa pergunta. não é Será que esta é uma das que são conhecidas, mas não será? uma só, É uma não, e conhecida agora, quer dizer, há pouco, que é assim, conhecida agora. ela conta desde que ela existiu, não. Agora que a coisa está começando a ficar, que teve filme, etc. e tal, e atualmente ela está sendo cogitada, existe um museu, né, que você sabe, enfim, talvez até Sim. porque isso está sendo divulgado, então isso a gente sabe. Agora, e o resto?
Tá? Sim, Quando a gente pensa mas há mais como ela. Quando a gente pensa em mulheres mais assim recentes, a gente se lembra da Frida Kahlo, né? Mas e aí, quem mais? Quem mais? Ah, sim, há Quem mais? muitas Entendeu? mais. Então são pouquíssimas pessoas que nós, a maioria das pessoas tem noção, mas não é uma, duas, três ou 10, são muito mais do que isso, e Sim, sobretudo há muitas. antigas, né? Pessoas que não é agora, tá? O agora continua, né? Os homens também. Não, como eu digo, há algumas que são conhecidas porque, de facto, falarem-se mais delas ou porque, enfim, por alguma razão forem mais mencionadas, mas há imensas que a história da arte Com certeza. não fez referência a essas mulheres e eu acho que elas, de facto, e eu estou convicta que sim, até porque já está a acontecer, há, de facto, alguma comunidade, alguns grupos de mulheres que estão dispostas e já estão a fazer isso, estas mulheres virem, de facto, virem cá para fora, porque há, de facto, muita mulher mesmo, muita. Se eu tenho 100, para aí umas 100, 100 e pouco, mas ainda há mais. É impossível é colocá-las todas. Não, imagino, imagino Não eu. dá, não dá. Bom, E com gente, vidas riquíssimas, pronto. bom, eu acho que deu para entender da importância, né, de assistir esse curso, de fazer esse curso, e depois de rever várias vezes assim os vídeos, né, que vão ser liberados para as pessoas e somente para as pessoas que vão fazer o curso. Então, eu convido, né, a vocês, como eu falei, vão ser 8 módulos. Cada módulo, imagino eu, que vai levar 1h30, né, de discussão, etc. e tal, talvez 2 horas, com certeza, e começando no dia 15, né, 15 de março. Então, agradeço a presença de todo mundo e, é claro, com reverência a essa fantástica mulher, né, que é Lena Gal, e que está disposta a compartilhar conosco todo esse trabalho que ela teve de pesquisa. Tá? Muito obrigada, Lena Gal, e Obrigada, eu nos também. vemos, então, no curso. Ok? Obrigada, Catarina.